pessoal, meu nome é Carol Silva, eu sou fotógrafa, mãe da Anjinha Liz, mãe do Benício, e hoje a gente tá com uma convidada super especial, a Juliana Maia. Gil, se apresenta pra gente, conta um pouquinho. Ei, Carol, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo seu convite. Eh, eu sou Juliana Maia, para quem não me conhece, sou mamãe do Gael, de 9 anos, um detentor do poder e da força e também da altas habilidades. E eu vim contar um pouquinho para vocês, né, sobre a história que foi para a gente chegar até aqui, Sim, todo empreendedora desde o início. Então, assim, workaholic de natureza, então eu sim, trabalhava muito antes do Gael nascer, e o Gael foi um bebê que não foi planejado, então ele chegou igual um furacãozinho mesmo, né, eh, abalando as estruturas, né, todas as crenças que eu tinha, enfim, foi um grande desafio. E eu acho bacana, assim, estar aqui hoje, né, tendo essa oportunidade, porque eu vejo que muitas mães se perdem quando o filho nasce e não existe, gente. Por mais que a gente trabalhe muito, que a gente passe por grandes empresas, grandes desafios é verdade. pessoais e profissionais, nunca existe um desafio que a gente consegue comparar à maternidade, né? A gente nunca tá pronto. Nunca tá pronto. Então, assim, igual eu falei antes, quando a gente engravida, o mundo todo age com a gente como se fosse uma coisa, muito natural, né. Como se a E gente fosse levar super bem ali toda a situação e tipo assim, ai, normal. Ah, isso que você tá sentindo é normal, tá tudo exatamente, certo. exatamente. E eu falo muito que, assim, normal é para um animal gerar um bebê, né, um animal que não seja o ser humano, logicamente, né, somos todos animais aí. Mas eu falo que o natural mesmo é quando você é um bicho, né, que você, tem sua ninhada ali no meio da selva, e aí, ok, isso é normal, mas a gravidez, né, a maternidade, eh, do ser humano é uma coisa, assim, que não tem nada de normal. Eu falo no sentido, de hoje o que tem disponível para a mãe, né, é um cursinho ali, troca de fraldas. Você tá lá com Os oito primeiros meses, socorros. 8 É, meses e meio de gravidez, e como dar aí banho na e criança. aí uma marca de fralda te chama para fazer ali um curso de meia hora para você aprender a ser mãe, né, trocar Sim, uma fralda. E assim, não vejo dessa maneira, assim. Então, eu percebo que como a gente estuda, né, para exercer funções na sociedade hoje, funções profissionais, e outros tipos de funções sociais também, a gente às vezes faz aí um curso de 2 anos, uma faculdade de 5 anos para se formar em alguma coisa, e para o maior desafio da gente, mulher, que é a maternidade, a gente faz um curso de meia hora. Então, assim, eu vim, trazer um pouquinho, né, dessa minha visão, e realmente eu vou falar para vocês que, assim, foi um baita desafio. Eu não sei como venci para estar aqui hoje empreendendo e cuidando, né, de Gael, que está indo muito sim. bem, aliás. E é isso, acho que eu vim trazer bastante aí para vocês, modéstia à parte. E como é que foi, Gil, essa transição de uma pessoa workaholic, igual você mencionou, pra maternidade, assim, esse caos todo, sem a rede de apoio? É, foi muito difícil, sabe, Carol? Eu acho assim, a gente já conhece bastante, a gente ouve falar, né, nas redes sociais, eh, dessa dessa perda, da individualidade mesmo da mulher, né, depois que nasce um bebê, e aí eu percebo, assim, muito pela falta mesmo de preparo, né, a sociedade, igual eu falei, eu entendo que ela percebe a maternidade como algo muito natural, e a sociedade mesmo espera que a gente saiba se virar como os bichos, né, Uhum. e não é o que acontece. Então, assim, quando nasce uma criança, eu vejo assim que, eu não conheço uma mulher que não se perdeu. Eu acho que todas nós Sim, perdemos muito da nossa identidade, assim, sim.
das coisas mais básicas, sabe, a gente não foi preparada para receber essa criança no mundo, tanto que ali nos primeiros dias é uma confusão, né. É caótico. Ninguém acredita, a gente fica sem comer, sem dormir, sem tomar banho. E a gente esquece, tipo, só segue esse fluxo caótico, não tem mais nada. Exatamente, exatamente. E Nada mais importa. nada mais importa. E todo mundo espera que a gente esteja ali muito bem, né, para receber as primeiras Sim. visitas, né. Eu estava já há 20 anos na indústria da moda, né. Eu trabalhei em grandes empresas como, estilista, e estava com uma carreira muito acelerada, abri minha marca, obtive muito sucesso com ela, assim. E realmente, quando o Gael chegou, foi um impacto muito grande, porque não houve mais espaço para o trabalho. E eu lembro de estar grávida ainda e falar com uma mãe que eu tinha me planejado para ficar 2 meses por conta do Gael e não E deu não é outra, ausência de força, né, porque o que a gente mais se torna não é? É muito muito pelo contrário. Eu vejo assim, sabe, Carol, que existe um abismo e, na minha visão, é um abismo mesmo, assim, é escuridão. Né, criança é luz, criança é vida dentro de é, casa, mas, pra mim foi um grande abismo, não a criança, mas a minha identidade, ela caiu para um grande abismo. Eu não consegui retornar ao trabalho, após você tinha 2 feito um plano de meses. 2 meses, né. Exatamente. Até hoje, né, o Gael já faz 9 anos em abril, até hoje eu não consegui retornar 100% e também hoje eu penso que eu nunca vou conseguir. Eu acho que é impossível, eu acho que nada é 100% em qualquer área, É, qualquer área. nada. Inclusive vi recentemente que tem um estudo, eu não vou saber falar, assim, as métricas corretas, mas nos Estados Unidos, as mulheres, estão largando em massa os empregos, porque elas, tá havendo, né, essa saída muito grande da mulher ali dos empregos, porque elas não estão conseguindo lidar com, o que o mercado oferece, tanto, em termos de carga horária, de Sim, remuneração, não é condizente com a realidade, da criação de um filho, sabe, para uma mãe. E aí a gente entra em outro âmbito, assim, muito importante, e que aí eu penso que talvez a gente, né, não era hoje nosso objetivo falar sobre isso aqui, mas a divisão de responsabilidades, né, entre sim. o homem e a mulher. Mas eu acho que parte muito disso, a rede de apoio, tipo, eu Sim, acredito em uma rede de apoio ali básica, mínima esperada, exato. sei lá, seja de avós, os pais, né, o pai na verdade, né, ou quem Uhum. tiver ali com você, pessoas que estão ali na sua convivência diária. É, Eu acho que isso exatamente. que a gente espera, às vezes. Para que a gente tenha uma condição mínima, né, É, de conseguir tomar um voltar, banho, de retomar, né, a vida, a vida. Eu, assim, falando de rede de apoio, infelizmente, né, é uma dor, assim, muito grande nessa minha maternidade, né, na maternidade do Gael. Eu não pude contar, infelizmente, com eu posso falar que praticamente ninguém, assim, sabe. Então, assim, minha família é muito pequena e muito desestruturada também, e eu me vi por muito tempo, assim, praticamente sozinha mesmo, sabe, com o Gael. Eh, tive um amparo, né, da minha mãe, mas algo, assim, bem significativo, mas pontual. Então, não posso falar que assim, eu tive total apoio, tive total rede de apoio, alguém que toda vez que eu precisava estava lá, porque isso infelizmente, né, não aconteceu. E eu me vi assim, sozinha mesmo, com uma criança,
nos braços e sem condição de continuar trabalhando, né, Uhum. no ritmo que eu continuava e por muito tempo sem nenhum ritmo, por muito tempo eu simplesmente não consegui A gente trabalhar. não dá conta. E Gael foi uma criança, assim, que adoeceu muito no início, eu lembro de, precisar sair correndo com ele várias madrugadas, né, para hospital e ligar, às vezes, pedindo ajuda, ai, né, para própria, parte ali paterna e: "Ah, por que que você não me avisou antes?" É tipo assim, né, como se a gente fosse conseguir programar, né: "Vou passar mal". É, tipo isso. E muitas vezes, na lida com ele ali, né, Uhum. muitos dias de uma virose ou Sim, algo assim, o corpo da gente que cuida começa a fraquejar também, sim. né. Então, assim, a gente precisa de cuidados também. Então, muitas vezes: "Socorro, alguém me ajuda, porque Gael tá passando mal há muito tempo e agora eu que tô passando mal também". Então, assim, eu posso dizer que eu cheguei, a um nível de apoio zero mesmo. Sempre tem aquela questão do: "Se vira, se eu dei conta", né. Você Aí também isso tem que vem muito dar. das mulheres também, isso é engraçado, Sim, porque isso vem muito das mulheres mais velhas, né, nossas mães, nossos avós ali. "Ah, se eu dei conta, você também vai dar conta". Então, tipo assim, assim, cada uma de nós tem eu uma acho que parte de estrutura. 2 questões, assim, delas já terem passado há muito tempo por isso, tipo: "Ah, eu passei por tudo e tô aqui", mas também de, tipo assim, que elas eram muito mais rígidas. Hoje a Sim. gente não é assim, não tem essa dureza de antigamente, né. Então Eu penso que a gente tem um privilégio, de hoje a gente falar abertamente sobre saúde mental. exatamente. A gente assume ali, uma responsabilidade muito grande, né, que oprime mesmo. Você vive uma opressão, é o abismo que eu tô falando, né. Nasceu uma criança e se você não tem preparação psicológica, Uhum. para virar mãe, não existe. Não é tipo assim, é um vagão ali, aliás, nós somos um trem-bala. A mulher é um trem-bala, né. Uma mulher que se cuida, uma mulher vaidosa, uma mulher que trabalha, uma mulher que, ganha bem, paga suas contas, paga, né, seu estilo de vida, tem seu carro, às vezes tem sua casa, e aí nasceu uma criança. E se você não tiver essa estrutura, pra conseguir formar uma rede de apoio, se você não tem, Sim, você precisa pagar por uma rede de apoio, e que não é barato. e não é barato. E assim, E às vezes é muito hoje eu difícil. posso falar, eu acho que é por isso que você me chamou aqui, que eu consegui dar essa virada de chave, né. Sair de um ponto A, de uma mulher que caiu nesse abismo, que perdeu a vaidade, que não conseguiu ir para academia, que não conseguiu trabalhar por muito tempo, sabe. Que muitos amigos não entendem a hora que você para Se de afastam. responder Sim. mensagem no WhatsApp. Uhum. E eu consegui, assim, dar essa virada. Logicamente, vamos dizer aí, né, que demoraram 7 anos para começar a acontecer, para eu me estruturar, para eu me entender quem que é essa Juliana mãe, sabe. Não são É, só 45 dias. não, quem que é o Gael, eu acho que tem muito isso também, Sim. quem é o seu filho, sabe. Qual que é a personalidade dele? Uhum. Então Quem é assim. você hoje com seu filho? Exatamente. Então, assim, demoram-se anos para cair essa Sim. ficha. E eu ainda penso que demoram-se anos da mãe dedicada, porque a mãe que não existe ali uma dedicação, uma presença, um acompanhamento de Uhum. perto, e eu não estou julgando de forma nenhuma, mas eu digo assim, eu vejo o risco da mãe que não acompanha, muitas vezes nunca se achar, nunca entender quem que é o filho que ela botou no mundo, né? Uhum. Qual que é a personalidade, o que que ele traz ali, de identidade, sabe. Então assim,
eu demorei 7 anos para conseguir administrar Sim, psicologicamente, né, toda a situação, para conseguir entender também que essa rede de apoio, ela não tem que ser forçada. Eu acho que eu vivi muitos anos ali com muita raiva, tipo assim: "Mas é vó, tem que me ajudar, tem como se a pessoa obrigação, tivesse é o obrigação. pai, tem que ajudar, É, o pai, assim, caramba". eu concordo que o pai ele tem uma obrigação, porque ele botou hoje colocou no mundo, é 50% de um e 50% do outro, então, É, eu nada mais justo. é justo, mas só que dependendo da situação, que você está, eu vejo que essa demora também para cair a minha ficha, foi porque eu fiquei esses 7 anos com muita raiva Te do ocupou pai. muito tempo. É. E Sim. aí a energia que eu podia ter gasto, aceitando, é ruim falar isso, tá, Carol, Ah, com mas eu certeza. falo É assim, chato. num pensamento maior, é lógico, eu não tô falando pra deixar homem quietinho no cantinho dele ali não, sabe. Mas eu falo assim, hoje visando as mulheres, nós mulheres, se eu pudesse dar uma dica, seria a seguinte, e eu posso, né, gente, eu tô aqui pra dar essa dica, então eu vou dar essa dica. Eh, o mundo está errado. Então, a gente que é uma andorinha só, se a gente não tiver, junta com todas as outras ali, se a gente precisar olhar, para o nosso crescimento próprio Sim, e do nosso filho, a dica é: esqueça a raiva de querer fazer o homem fazer os 50% que é dele, sim. porque isso é justo, isso seria o certo. Mas a gente sabe que é tão certo que a gente começa a focar muito nisso. E a raiva que a gente começa a gerar é muito grande, gente. É uma raiva, assim, devastadora, porque vem da raiva da injustiça mesmo, Sim, sabe? Você tá ali num abismo de muita coisa, muita mudança, e o cara tá lá vivendo a vida dele, sabe? Eu já ouvi tanto ele não essa teve que parar de frase, trabalhar. eu já ouvi muito essa frase, "Eu dou o que eu posso". É, Então, o que que isso significa? Se o cara não puder dar nada, ou se ele puder dar muito pouco, já era, na cabeça dele tá aquilo ali. ele Se tá fazendo o que não ele pode. não vai adiantar. Então, assim, eu vejo, assim, eu caí nesse abismo da raiva também, e foi uma coisa, assim, que me fez muito mal. Eu lembro até eu faço terapia, muita, inclusive, para dar Uhum. conta, né, do recado, porque às vezes a responsabilidade, ela é uma responsabilidade tão grande que ela pira a gente mesmo, sabe? Você começa a se questionar: "Meu Deus, eu vou dar conta? Eu vou dar conta? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo certo? Mas e a força? Eu sou uma mulher Sim. forte, por que que não tá dando Aguentei até certo, aqui. né? É, Por que que não tá dando certo?" sim. E e aí eu percebo o seguinte, que, a gente cai nessa, eu lembro da minha primeira psicóloga ali que me acompanhou, me falar que a raiva, ela é um copo de veneno que a gente bebe todos os dias. Então, assim, embora essa raiva ela seja, tenha embasamento, ele seja muito bem justificada, né, porque é uma questão de justiça, eh, justiça humana, né, é a responsabilidade humana, você colocou um ser humano no mundo, o ser humano que vive e respira 24 horas, certo? Ele tem necessidade de alimentação, Uhum, ele faz 50 lanches por dia, uhum. né? Então, assim, é tudo, desde o início ali do dia 01 que, você não dorme, tem todas essas atribulações ali. Por que que quando a gente fala de responsabilidade, de matemática pura e aplicada, um ser humano que vive 24 horas por dia, por que que o pai só precisa cuidar dele de 15 em 15 dias? Aí eu tô falando no meu caso, né, de mãe solo, né, Sim. né. Se a gen Então, assim, é uma raiva que ela tem muito embasamento, então ela vem com muita força, porque a gente não tá errada. Uhum. Só que a hora que a gente foca nisso, a gente gasta a nossa energia toda com isso, e aí piora, Consome muito tempo. consome. Então, assim,
A minha dica seria essa, sabe? Por mais que a gente esteja certa numa situação dessa, eu só saí de onde eu estava a hora que eu concentrei a minha energia, em outras coisas. Eu esqueci mesmo, sabe? Dessa de cobrar, eu desisti de cobrar, eu desisti de exigir, sabe. E fui correr atrás mesmo do nosso, eu fui correr atrás de trabalhar e de foi a hora que eu consegui, dar essa virada de chave e consegui começar a trabalhar, consegui Sim. a remuneração necessária para contratar uma rede de apoio paga, né. Hoje, a gente tem já passaram aí vem outro processo também, né, já passaram mais de 15 pessoas Nossa. lá em casa, porque até você acertar também, com uma E o Gael pessoa também tem a questão das certa altas habilidades, sim, né. sim. Eh, Houveram pessoas infelizmente, né, teve uma moça que isso também, teve uma moça que bateu no Gael. Ai, Então assim, hoje. e eu é estranho falar, mas assim, entre eu até acabo entendendo, porque é outra mulher que sai de casa, deixa os filhos em casa, vai trabalhar, porque provavelmente ela também não tinha uma outra parte ali para colocar a renda dentro de casa. Então, assim, ela já vai para um trabalho estressado, né. Sim. Então, assim, eu bateu no meu filho, isso foi péssimo, né. Mas eu falo assim, isso também me manteve ainda mais afastada do trabalho, porque foi uma época que eu entendi que eu não podia confiar ele Não dá pra às confiar em ninguém. Sim. pessoas, e que ninguém teria a paciência que Uhum. eu tenho. E às vezes não tem também, e tá tudo A gente bem, não tem. né. É, nem sempre. Maravilha, Gil. Muito obrigada pelos conselhos, pela sua história. Foi ótimo te receber aqui hoje. Eu que te agradeço, viu. Conta comigo, quando precisar, só me Gente, chamar que estamos aí. maravilha. Esse foi o Inspira Mãe de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Em breve teremos mais episódios.